Olá, farmacêutico! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui da nossa playlist Farmacêutico de Sucesso. E esse tema de hoje, que eu vou conversar com você hoje, eu tenho certeza que vai te trazer grandes insights, que vai te impulsionar, que vai fazer você despertar para várias coisas. Então, eu quero agradecer aos colegas, aos farmacêuticos que já estão inscritos aqui no canal. Para vocês que estão indo nas redes sociais, que estão falando comigo, que estão mandando mensagens, falando como é legal, como é importante o que eu estou abordando, então eu fico muito feliz e é isso que me impulsiona a estar aqui com você, gravando, escolhendo temas, selecionando coisas que eu tenho certeza que vão te agregar muito profissionalmente e também pessoalmente. Então, se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal. Toda semana tem coisa muito legal para a gente conversar, temas que vão realmente trazer uma grande diferença para a sua carreira e, digo mais, para a sua vida. Porque o que eu falo aqui não é só a questão de carreira, de trabalho. O que eu falo aqui, eu tenho certeza que você também vai usar profissionalmente, sim, mas também na sua vida pessoal, tá bom? Então, vamos lá. Hoje eu vou conversar com você sobre 10 padrões dos profissionais que prosperam na carreira e na vida. E, assim, padrões, eu pensei muito em falar sobre isso, porque às vezes as pessoas dizem assim, Aurenívia, mas eu não quero pertencer, eu não quero criar um padrão para mim. Eu quero ser eu mesma, eu quero ser autêntica, eu não quero seguir um padrão. Deixa eu falar para você. Quando eu falo em padrão, eu não estou falando que você precisa ser igual a todo mundo. Na verdade, é exatamente o contrário que eu tenho falado aqui em todos esses vídeos, que você precisa ser único, diferente, diferenciado para você poder se destacar. Quando eu falo em padrão, é o funcionamento cerebral. O cérebro, ele funciona por padrões. Então, quando a gente vai entender assim, ó, quando a neurociência do comportamento, ela vai entender por que o ser humano tem aquele tipo de comportamento, o que acontece na mente dele quando ele tem aquele comportamento, por que algumas pessoas têm sucesso e outras não, por que algumas pessoas conseguem falar muito bem, têm uma oratória extraordinária e outras não. E aí eu poderia citar aqui muitas coisas. Estou citando apenas essas, mas todas elas têm o cerne na questão do padrão. Então, tem pessoas que seguem uma maneira de fazer, que elas têm alta performance, maestria em tudo que elas fazem. Então, eu trouxe aqui para você hoje 10. Tem muitos outros, mas esses aqui eu considero assim, a essência que pode levar a muitos outros e leva a muitos outros padrões. Mas você, pelo menos, sabendo isso aqui e mais, você avaliando como está isso aqui em você, qual o seu desempenho, como é que se você tem esse padrão muito forte ou não. Então, isso vai fazer uma grande diferença no momento de você implementar a questão da autoridade, a questão da prosperidade na sua vida e na sua carreira. Então, vamos lá, vamos começar aqui. Primeira coisa que eu quero conversar com você é o seguinte: a gente precisa entender o que é sucesso e o que é fracasso. Aí você diz assim, Aurenívia, por favor, claro que eu sei o que é sucesso e o que é fracasso. Será que sabe mesmo? Por quê? Porque as pessoas elas têm mania de dizer o seguinte: não deu certo, fracassei. Não deu certo, eu sou um fracassado. E aí você já começa errando. Então, quem está com esse viés de pensamento já está começando errado. Porque não é sobre isso. Não é eu errei, fracassei. Não deu certo, eu fracassei. Eu sou um fracassado? Não é assim. A gente precisa entender que, às vezes, é o fracasso que faz com que uma pessoa ela tenha um grande sucesso. Às vezes, é uma coisa não dar certo que faz com que lá na frente, ou logo em seguida, muitas vezes, ela dê super certo. Isso é o que eu mais
Vejo. Quando eu trabalho nas empresas, quando eu mentoro pessoas, é isso que eu mais vejo. Então, vamos entender aqui, agora em definição, o que é fracasso. Então, eu gosto muito desse autor, que é o Zig Ziglar. O Zig Ziglar, ele é um grande palestrante, ele tem livros clássicos na parte de vendas. Então, o que ele diz é escutado, né? Ele é uma autoridade. Então, ele diz que o seguinte: o fracasso é um evento e não uma pessoa. Então, quando ele chega e diz isso, bate exatamente, corrobora exatamente com o que eu acabei de falar. Eu sou um fracassado? Não, você teve alguns eventos que não tiveram sucesso, e você pode chamar até de fracasso, está tudo bem, desde que você não entre naquela comiseração de eu sou um fracassado, na minha vida dá certo e tal, tal, tal. Então, já começa pensando isso, que fracasso é um evento, é uma coisa, não uma pessoa. E não tem a ver diretamente com insegurança. Fracasso não tem a ver diretamente com insegurança, tem a ver com a falta de execução, ou, sendo mais precisa, com a falta de uma execução assertiva. Por quê? Porque eu tenho certeza que você já viu, certeza, pessoas que trabalham de 7 da manhã, acordam 5 e trabalham, às vezes, de 6, de 7 até 7 da noite. Eu tenho certeza disso. Você já viu muitas pessoas assim. Mas elas não. Parece que existe alguma coisa ali que bloqueia o crescimento dessas pessoas. Você entende? Ela não está executando? Não, ela está. Ela está executando. Mas aí vem a pergunta: será que ela está executando da melhor maneira, da maneira mais assertiva, da maneira mais produtiva, da maneira mais efetiva possível? Porque não é fazer certo. É isso que você precisa entender desde agora. Não é fazer muito, é fazer o certo. E às vezes o certo não é muito, às vezes o certo é pouco. Quando a gente fala em sucesso, a gente diz o seguinte, ó, a vontade de vencer não é nada sem a vontade de se preparar para vencer. Então, isso aqui muda o jogo para você. Literalmente. Se você entender só isso aqui, eu já fico muito feliz e satisfeita, de verdade. Por quê? Porque você precisa entender o seguinte: precisa existir uma preparação para você vencer. Não é chegar e dizer assim, eu consigo, vai dar certo, esse ano vai ser o meu ano, sabe? Sabe, 31 de dezembro, que você diz, faz afirmações para você mesmo. Eu vou estudar mais, eu vou fazer atividade física, eu vou. Você vai fazer um monte de coisa. Só que você não se preparou para isso. Você está fazendo afirmações, está tudo bem e é interessante, mas precisa existir a vontade antes de ter uma preparação para conquistar aquilo. Sabe o que é uma coisa que eu mais vejo nas pessoas e nas empresas, e isso há muitos anos, há mais de 20 anos que eu estou no mercado? Uma das coisas que eu mais vejo é o seguinte, e não sou só eu que vejo, tá? Isso é estatística, isso são dados. Empresas, por exemplo, empresas que tiveram faturamento recorde, por exemplo, 2, 3 anos depois quebrou. A Euronive, isso é com toda a empresa? Não. São empresas que não têm preparo. São empresas que não têm preparo para crescer. Mas, puxa, que loucura, né? Todo mundo quer crescer? Exatamente, todo mundo quer, de alguma forma, tá? Às vezes nem todo mundo tem interesse financeiro, não é igual, todo mundo não tem essa mesma motivação. Mas o que você precisa entender é o seguinte: se você começa a crescer sem alicerce, é igual uma casa. Se você começa a construir sem alicerce, ela vai cair, ela vai afundar, dependendo do local. A mesma coisa com o profissional. Se ele começa a crescer sem alicerce, ele vai chegar lá e ele vai cair. No vídeo anterior, inclusive, eu falo em fases do ciclo de vida de um produto. E eu mostro que existe a parte de introdução, de crescimento, maturidade e declínio. São 4 fases. Então, lá eu explico melhor sobre isso.
Então, se você é uma pessoa que não está realmente preparada, ela rapidamente entra em crescimento, aí ela passa pouco tempo em maturidade, mas ela cai. Então, prepare-se para as coisas. Então, o sucesso é um nível de alto desempenho e clareza sobre quem você é e onde você quer chegar. Sabe? Quem eu sou é o meu estado atual e onde eu quero chegar é o estado desejado. Eu preciso saber isso. Onde eu quero chegar, o que eu quero para a minha vida. E preparar o alicerce para isso. Então, sucesso é sobre isso. Então, esse nível, esse alto desempenho, ele é alcançado com pequenas e constantes vitórias. A grande maioria das pessoas erra em um ponto. A grande maioria das pessoas que quer efetivamente crescer, elas erram em um ponto. Qual é o ponto que elas erram? Elas querem logo, elas vislumbram logo a grande vitória. Eu quero ser isso. E elas esquecem de festejar as pequenas vitórias. Deixa eu te falar uma coisa sobre funcionamento cerebral. Às vezes, as pessoas elas não conquistam grandes feitos exatamente porque são grandes feitos. E ela tem um tipo de limitação mental, de mentalidade, alguma coisa relacionada à mentalidade, a crenças, que não vou me aprofundar sobre isso aqui, mas isso impede que ela tenha essa visualização de que ela vai conseguir esse grande feito. Aurenive, então, quer dizer que uma pessoa que tem essa dificuldade de visualização nunca vai crescer? É aí que está. Ela cresce, sabe como? Ela cresce quando ela percebe que ela está conseguindo vencer pequenas coisas no dia a dia. Não olhar para a montanha, mas escalar degrau a degrau. Sabe por quê? Porque, de verdade, preste atenção numa coisa, você não tropeça numa montanha, você tropeça numa pequena pedra. Você nunca vai tropeçar numa montanha. Então, se você festeja pequenas coisas, teu cérebro ele vai tendo recompensas. Ele vai sendo recompensado, ele tem vontade de ir mais para frente. Se você vai tendo vitórias, não festeja e não tem aquilo como realmente uma coisa boa, fica só olhando, eu quero chegar, eu quero virar uma autoridade, eu quero ocupar aquele cargo específico, eu quero aquilo, teu cérebro diz assim, meu Deus, mas é muito complicado, gente, como é que eu vou chegar lá? Não vou conseguir. E você para e bloqueia e trava e fica paralisado. Você realmente paralisa no seu crescimento. Isso é um fato. E o olhar do mercado é o seguinte: primeiro, se o mercado olhasse para você hoje, responde isso para você, não é para mim que você vai responder, nem é aqui embaixo nos comentários, você vai responder para você. Se o mercado olhasse para você hoje, você seria contratado para o cargo que você quer? Você está almejando alguma coisa hoje, talvez uma gerência, uma coordenação, um outro laboratório de pesquisa, não sei o que você quer. Mas hoje, do jeito que você está aí, o mercado, ele olha para você e te contrata, porque o que acontece de verdade é o seguinte, se você não for tendo essa visão, se você não for entendendo esse processo, cada bloqueio que você tiver no seu caminho, cada empecilho, cada desafio que você tiver, isso vai minando a tua motivação. Isso vai minando essa tua vontade de alcançar. Então, é isso que você precisa se perceber, tá? Hoje, o teu estado atual, o teu cenário hoje, facilita a tua contratação para o cargo que você quer? Te ajuda a chegar onde você quer? 2, qual a imagem que as pessoas têm de você? Quando elas olham para você, elas dizem assim: eu vou escutar o que esse farmacêutico fala, porque o que ele fala se escreve, o que ele fala é garantido, o que ele fala funciona, o que ele fala pode mudar, pode implementar que vai dar certo. É isso que as pessoas veem em você hoje? Depois, qual é a imagem que você vê de si mesmo? Que a gente chama de autoimagem. Então, quando você olha para você, quando você para um pouco, fica sozinho, sozinha, um instante, como é que você se vê? Você se vê como uma pessoa de sucesso
ou como uma pessoa que está precisando encontrar o sucesso? Como é que você se vê hoje? E você acha que a maneira que você se vê é a maneira que o mercado se vê? Que o mercado te vê, desculpe. A maneira que você se vê é a mesma que o mercado te vê? É uma coisa que você precisa pensar. E 4, uma pergunta chave para você, tá? Você já olhou isso aqui, você já está pensando aí, né? Se de repente o mercado te contrataria do jeito que você está hoje, o que é que o mercado vê em você, o que é que você vê em você. Agora me responde o seguinte: você se contrataria hoje para assumir o cargo que deseja? Vamos supor que você está tendo a oportunidade, né, a empresa que você trabalha, o local que você trabalha, o teu gerente, o teu CEO, ele chega e diz assim, olha, me fala aí de verdade quais são os atributos que você tem que levaria você a se contratar. O que é que você diria? Quais são os atributos, quais são as situações, quais são as competências que você tem, que você diz assim, eu me contrataria sim, Aurenívia, eu me garanto, eu me contrataria. Mas eu quero que você pense sobre isso. Caso não acontecesse, o que que falta? O que que falta? Você não vai se contratar, certo? O que que está faltando hoje? E se você se contrata, por quê? Aí tem muita gente que se perde aqui. Sabe por que que ela se perde? Porque assim, ó, é do ser humano ter uma tendência de olhar para o negativo e dizer o seguinte: por que não deu certo? Mas é raríssimo, é raríssimo, é raríssimo mesmo uma pessoa dizer assim: isso aqui deu certo. Por que que deu certo? Quando dá certo, tipo, eu não vou em busca. Quando não dá certo, eu vou em busca de saber por que não deu. E isso é um grande erro. Um grande erro para quem quer crescer. Por quê? Porque eu vou saber por que que deu certo. Se deu certo, existe um padrão. Se deu certo, existe um padrão. E este padrão, que é o que nós estamos falando aqui sobre padrões, e este padrão do porquê deu certo, ele pode ser replicado, ele pode ser adaptado, ele pode ser melhorado. Então, fica com essa informação, tá? Não vai em busca só do que você errou, não. Vai em busca do como e porquê você acertou. Então, fica essa dica aí de ouro para você. Isso é uma dica de ouro. Tudo que eu queria, de verdade, eu estava comentando, essa semana mesmo, na minha mentoria, eu estava comentando com os meus mentorados, dizendo o seguinte: olha, eu queria muito, no início da minha carreira, ter tido a oportunidade de escutar o que hoje eu falo para vocês. Eu queria ter essa oportunidade de escutar o que hoje eu falo. Por quê? Porque teria mudado muita coisa que eu conquistei teria sido muito mais rápido. Então, conhecimento assertivo é um acelerador para a sua carreira, é um acelerador para a sua vida, para a sua carreira, porque você tem uma escolha. Você tem a escolha de ficar em círculo, no que eu chamo de looping produtivo, você fica lá em círculo fazendo a mesma coisa, ou você diz assim: agora eu quero fazer diferente, mas não só diferente, eu quero fazer melhor. Então, se você quer isso, você precisa de alguém que já tenha passado pela jornada que você está ou quer passar e chegar e dizer assim: olha, como é que você fez? Me mostra aqui o que eu preciso fazer. Então, isso é sabedoria. Isso é usar aceleradores, tá? E a verdade é simples: o mercado muda ultra rápido, mas é rápido mesmo. Ou você entende quais as novas regras do mercado, ou acaba ficando esquecido por ele. E para você ficar esquecido, ó, é assim. Eu estava vendo recentemente, né? Eu leio muito, eu estudo muito, preciso me atualizar bastante. E eu não sei se você está acompanhando isso, mas está tendo uma onda mundial de demissão. É uma onda mundial de muitas demissões. As pessoas que estão sendo demitidas são incompetentes? Não.
São pessoas que com certeza têm competência, têm relevância, mas ou elas ficaram, a área que elas atuam ficou obsoleta, elas vão ser substituídas, tá? Ou realmente elas chegaram num platô, né, que a gente chama da maturidade, e elas não quiseram desenvolver. Então, elas são ótimas aqui, mas eu preciso aqui. E você está aqui, ótima. Não, não quero você aqui, eu quero você aqui. E você não se adapta e eu te demito. Então, está tendo isso, essa onda mundial de demissões. Então, o que eu quero dizer para você é o seguinte: ser esquecido, ficar de lado no mercado, principalmente no momento que a gente está vivendo, da economia 4.0, nós estamos vivendo a era da inteligência artificial, as empresas estão implantando isso cada vez mais. Você precisa despertar. Eu digo para você, Farma, você precisa despertar, mesmo. Perceber o seguinte: ou você desperta agora e entende o funcionamento desse mercado, o que o mercado quer, ou você vai chegar ali na maturidade, na excelência, mas naquele nível, e o mercado vai querer isso de você. E eu não quero que isso aconteça com você, tá? Exatamente por isso que eu estou trazendo essas informações para você. Então, você vai, se não entender esse funcionamento, esse movimento do mercado, você vai ser esquecido por ele. E ser esquecido significa o quê? Ficar nos bastidores, não ser apresentado a novas oportunidades, não participar ou ser comunicado de nada, de decisões, de mudanças, e, para resumir, esquecido vai ser deixar dinheiro na mesa. Não sei se você já ouviu a expressão, mas é muito comum no meio empresarial a gente usar essa expressão, né? Está deixando dinheiro na mesa. Você não está tirando do seu conhecimento, da sua experiência, o melhor a seu favor. Você vai ajudar o mercado, você vai ajudar o paciente, mas você precisa se ajudar também. E se ajudar, quando eu falo em se ajudar, eu passo também pela questão da ajuda financeira. Sim, você deixa dinheiro na mesa quando você pega o seu conhecimento e não sabe o que fazer com ele. Você estuda muito, sabe muito e você não sabe o que fazer com ele. Então, isso sim é deixar dinheiro na mesa. Você acaba ficando esquecido. Agora, vamos entender aqui quais são esses padrões de profissionais de sucesso, né? Como é que esses profissionais de sucesso, a gente consegue encontrar coisas, similaridades neles. São vários de várias áreas. Olha o que a gente encontra. Primeira coisa, aqui eu não vou nem colocar que está em ordem de prioridade, não. Tá? Apenas eu coloquei, numerei aqui para ficar mais fácil para a gente, mais didático para a gente conversar. Não significa que o número 1 é mais importante que o número 9, tá bom? É isso que eu quero dizer. Então, vamos lá. Primeiro, atitude mental positiva. Eu vou deixar isso aqui em primeiro mesmo, tá? Eu vou deixar isso aqui em primeiro mesmo. Isso aqui não vai mudar de lugar com nenhum. Isso aqui é o primeiro mesmo. Atitude mental positiva, por que eu bato nessa tecla? Isso aqui é o que a gente vê. Primeiro, por que eu bato nessa tecla? Porque, como neurocientista, eu sei o que acontece com a mente que fica sucessivamente em coisas negativas, com pensamentos automáticos, levando você cada vez mais para baixo. Inclusive, tem um pressuposto, né, da programação neurolinguística, que é a minha área de atuação também, que diz o seguinte: quando chegar no fundo do poço, pare de cavar. Então, tem gente que chega no fundo do poço e continua cavando. O que é continuar cavando, Aurenívia? Reclamando, não vê saída, não busca resultados, fica lá. Então, ela está envolta a uma atitude mental hipernegativa. Então, essa atitude mental positiva, que todas as pessoas de sucesso é um padrão elas têm assim: primeiro, elas sabem a rota que elas têm que seguir. Então, qual é a rota que eu preciso seguir para chegar lá? Então, elas têm essa rota. Isso aqui não se trata de, pois a partir de hoje, Aurenive, eu vou pensar só coisa boa. Eu só vou pensar coisa positiva. Não é sobre isso. É sobre um compromisso com você, não é comigo. É um compromisso que você precisa ter com o seu sucesso, com o seu crescimento,
com o seu reconhecimento, com a sua geração de autoridade, é com você. É parar de deixar dinheiro na mesa e ter esse compromisso com você. Então, é uma coisa de consistência, de, sabe, vem um desafio, vem uma coisa, ok, tudo bem, veio, mas fazer o quê? Agora, como é que eu venço isso? Então, você tem meios, ou você vai ficar reclamando e fazendo as mesmas coisas naquele looping improdutivo, ou você vai dizer assim, certo, ok, deu tudo errado, tá tudo bem, deu tudo errado, nada está dando certo, eu não estou onde eu quero, eu não estou ganhando o que eu quero ou o que eu mereço, mas o que, que eu vou fazer agora? Só isso aí já muda o teu estado, já muda a tua mentalidade, já muda o que a tua mente está querendo pensar. Acredite em mim, isso já é um primeiro passo. Segundo padrão, autoacreditação. Algumas pessoas podem até olhar para pessoas que têm esse nível, sabe, de autoacreditação e dizer assim, é uma pessoa muito convencida, essa pessoa é muito convencida, ela se acha, não sei se aí na sua região fala isso, mas aqui na minha a gente fala muito isso. Olha, aquela pessoa, ela se acha, ela está se achando muito, sabe? Ela está se vangloriando muito sobre alguma coisa que ela tem. Mas não é sobre isso. A autoacreditação sou eu. Eu confio em mim. Eu acredito em mim. Eu acredito que eu sou capaz, sim, eu vou conseguir. Se hoje eu estou no nível, este nível, o mercado que é este nível, eu vou conseguir. Agora eu preciso saber o que é que eu devo fazer, implementar, mudar. Se eu souber, eu vou e faço. Isso é autoacreditação. E a autoacreditação, ela passa pelo autoconhecimento. Mas vamos lá. Primeiro, se você não acreditar em você mesmo, você acha que alguém vai fazer isso? Essa pergunta eu faço a todos os meus mentorados. Se você não acredita em você e se você não faz alguma coisa para mudar de vida, quem é que vai fazer? Quem é que vai fazer? Outra coisa, autoacreditação passa por autoconhecimento. E se tem uma coisa que eu vou dizer para você, farmacêutico, de coração mesmo, de coração, e eu faço isso e digo isso porque faz parte da minha missão de vida mesmo, é ajudar, é despertar mentes, é trabalhar, é expandir consciência. Se tem uma coisa que hoje todos, de 100 em 100 pessoas de sucesso fazem, é trabalhar autoconhecimento. Senão, ele não sai. Ele chega até um ponto, mas ele não passa dali. Ele não sabe quem ele não sabe quais são os limites que ele tem, quais são as fraquezas que ele tem, como fortalecer algumas coisas, como melhorar outras, como trabalhar outras, como trabalhar crenças que são limitantes. Então, não tem equilíbrio emocional, não tem. As emoções são muito fluidas e acabam atrapalhando. Então, o autoconhecimento, que eu chamei aqui só de inteligência emocional, porque como todo mundo conhece, não é só isso. Mas eu coloquei aqui para ficar didático, porque todo mundo fala assim, autoconhecimento, Aurenive, é aquele negócio de inteligência emocional, né? Também, mas não apenas. Autoconhecimento tem muita coisa, muitas áreas mesmo que trabalham com autoconhecimento, mas entender o que são as emoções e trabalhar essas emoções de forma inteligente, sim, eu lhe garanto que é um passo gigantesco para você trabalhar a sua autoacreditação. Outro padrão 3, tem um plano. Tenha um plano. Inclusive, em vídeos anteriores eu falo sobre isso, né? Sobre plano. Então, tenha um plano. Isso aqui é seu mapa, sua rota. Você tem que ter claramente quais são seus objetivos, onde você quer chegar, o que, que você quer, que eu chamo de mapa para conquistas. Qual é o seu mapa hoje? Qual é a sua rota? O que, que você tem para chegar lá? Como é que você vai conquistar se você não sabe onde você quer chegar? Então, padrão de todo mundo de sucesso hoje
eles sim têm um plano muito claro e muito bem desenhado e muito bem estruturado. O 4, eu não sei se você já viu essa palavra, essa expressão, que é o lifelong learner. O que é isso? Traduzindo, educação continuada. Isso aqui você vai estudar para sempre, sabe? E eu sei que isso é uma coisa, né, que a gente sempre diz, a terminar a faculdade, diz assim, terminou a faculdade, não estudo mais. Não, aí é que você começa a estudar. Quando você termina, quando você está na faculdade, né, isso é uma realidade que não era para ser, mas ainda é realidade na maioria. Eu falo isso porque eu também dou aula em pós-graduação, eu vejo, né, eu estou com os alunos, eu dou palestras, eu faço várias atividades nas academias, nas faculdades. O que acontece? A gente diz assim, eu estudo muito, mas ainda a maioria das vezes o estudo na universidade é para passar nas provas. Eu estou falando de um conhecimento, de um estudo para você aplicar na carreira, para você aplicar no mercado, na sua profissão, para fazer você alavancar e chegar a um nível de autoridade inabalável que eu chamo. Então, esse estudo continuado, que é essa onda, que não é uma onda, tá? Isso aqui é uma realidade, veio para ficar. Então, é o profissional que tem um plano de estudos. É o lifelong learning, que é o aprendizado contínuo. Aqui é o aprendiz para a vida inteira. Então, você vai ser um aprendiz para a vida inteira. Então, primeiro, você vai juntar uma coisa nova com o que você já tem. Olivia, eu vou esquecer tudo que eu já sei? Jamais. Jamais. Você vai pegar toda a experiência que você tem e você vai juntar com novos conhecimentos. Por exemplo, isso que a gente está fazendo aqui, essa websérie, essa playlist do Farmacêutico de Sucesso, você vai pegar o que você já faz, porque tem gente que vai dizer assim, Aurinívia, isso aí que você está dizendo, eu já faço. Show! Você vai pegar isso que você já faz e acrescentar mais conhecimento àquilo. Né? Então, isso é fundamental que você entenda. Depois, você vai ter um olhar sistêmico. O que é um olhar sistêmico? É uma visão mais ampla do mercado, mais ampla do que está acontecendo. Então, você vai entender profundamente o mercado, as mudanças e tal. E, para isso, você precisa estar 100% presente. 100% presente. Observando o que está acontecendo, quais são as melhorias, quais são as diferenças que o mercado está trazendo. Então, isso é uma necessidade. 5, padrão, né? O quinto padrão, perdão, quinto padrão, networking. Network. Então, isso aqui é indiscutível, tá? Não tem o que discutir. A questão dos relacionamentos, você precisa ser lembrado e ser bem lembrado. Você precisa ter relacionamentos e você precisa trabalhar com ética. Aurenível, mas isso não precisava nem dizer. Precisa, sabe por quê? A ética, ela voltou a ser tratada de uns anos para cá como se tratava na década de 20, de 30, onde as pessoas não existia tanta papel, existia a minha fala, o que eu dissesse, se eu dissesse, eu garanto que eu te entrego, eu garanto que eu faço, pronto. Era a minha palavra. Por quê? Porque se eu não fizesse, eu acabaria me prejudicando profissionalmente para aquelas pessoas. Eu disse uma coisa e fiz outra, ou não cumpri o que eu disse. Isso é horrível. E agora a gente está vivendo esse momento, agora não, de uns anos para cá. Então eu preciso ter esse entendimento que se eu disser, eu tenho que fazer, eu preciso cultivar os meus relacionamentos. E ser bem lembrado me leva a fazer a seguinte pergunta: o que as pessoas dizem de você quando você não está presente? Hoje, o que as pessoas dizem de você quando você não está lá? E você diz assim, Aurinha, como é que eu vou saber se eu não estou lá? A gente sabe, a gente sabe. Tenho certeza disso. Você sabe o que foi dito quando você estava no local, quando você não estava. Isso chega até os nossos ouvidos, não tem jeito. Então, o que as pessoas falam de você hoje? Isso é muito, muito importante. Padrão 6. Posicionamento único, né? Isso aí não tem mais nem o que questionar, não existe questionamento com relação a isso.
Pessoas que têm sucesso têm sim um posicionamento único, elas são referência e elas conquistam o que eu chamo de autoridade inabalável. Então, você chega nesse nível, as pessoas elas querem você a todo custo perto delas. Padrão 7, uma comunicação assertiva. São pessoas que falam com muita desenvoltura, que têm um repertório extraordinário, que têm um poder de argumentação magnífico e conseguem se apresentar e vender suas ideias com maestria. Isso é ter uma comunicação assertiva. Aurenive, eu sou muito tímida. Eu não falo, eu não consigo falar. Tá, timidez é tratável, tá? Você precisa de um terapeuta para trabalhar a timidez. Mas, às vezes, o que a pessoa tem não é timidez, é insegurança. Insegurança pela falta de conhecimento, insegurança por não saber como falar. Então, isso também a gente treina, a gente também tem como te levar para um outro nível aí dessa comunicação. 8, negociador. Então, o padrão da negociação. O negociador, ele tem um forte poder de argumentação, foi o que eu acabei de falar aqui. Então, eu consigo argumentar muito bem e sair de várias situações com tranquilidade, sem muito exaspero. Então, eu chego, dou o meu recado e as pessoas escutam o que eu estou falando, né? Então, eu tenho essa assertividade. Por quê? Porque eu tenho um poder de argumentação forte. 9, poder da persistência. Aurenívia, mas persistência às vezes não vai me prejudicar, porque eu preciso saber o momento de parar também, não é verdade? Tem momentos que você diz assim, não, eu não dá para ir mais além, eu preciso dar um tempo, porque eu já fui até onde eu podia. É verdade, existe isso também. Mas tem gente que diz assim, ah, eu fiz, não deu certo, eu vou deixar para lá. Ah, vou deixar. Deu certo, então se não deu certo. E às vezes você deixa grandes oportunidades passarem e não voltam mais. Aquela oportunidade, ela não volta. Se ela voltar, aquela função, aquele cargo, se aquele cargo voltar, não é igual ao anterior. Pode até ser melhor? Pode. Mas aquela primeira oportunidade que você já poderia ter se apropriado dela, né, ser sua aquela oportunidade, você já ter começado a trabalhar, né, ter ganhado esse tempo não vai voltar mais. Tem um filósofo que eu gosto muito, que eu estudo bastante, que é o Heráclito. Então, Heráclito, ele diz assim, ninguém toma banho no mesmo rio duas vezes. E não toma mesmo. Mas a Aurenívia não é o mesmo rio? Não, é uma água que está correndo naquele ambiente. Mas a água não é a mesma, a areia não é a mesma, as folhas não são as mesmas, os peixes não são os mesmos. Resumindo, você não vai tomar banho no mesmo rio que você tomou há 5 anos atrás. Ok? Então, a persistência faz parte de um padrão de sucesso. E o não, ele pode ser, que tem muita gente que tem medo do não, mas o não, ele pode ser tanto desistência, eu recebi um não e pronto, agora não vai, porque não ia dar certo mesmo. Eu não consegui porque não ia dar certo. E outras pessoas transformam o não em um desafio. Diz assim, não deu certo desse jeito, mas de outro jeito vai dar certo. Então, isso aqui que eu vinha fazendo, ok, mas se eu fizer dessa outra forma, será que dá certo? Então, você precisa entender essa questão de até onde isso é sabedoria. Tomar decisões é uma sabedoria. Mas você precisa entender o seguinte: até onde, Aurenive, eu posso ir e até onde eu preciso entender que realmente não é para mim. Isso é um trabalho mental de tomada de decisão. Vamos lá. E para finalizar, nesse aspecto aqui, esses padrões, eu falo para você se divertir com a jornada. Não fique olhando só para a montanha, para o topo. Sabe aquelas pequenas vitórias? Pequenas vitórias. Vá trabalhando pequenas vitórias.
Cada vitória precisa ser festejada, cada uma. E vá aproveitando. Mesmo que não deu certo, fica o aprendizado. Como eu não faço aquilo? Tem um cara que eu admiro bastante, que é o Thomas Edison. Então, Thomas Edison, nossa, para ele conseguir descobrir a lâmpada elétrica, foram muitas tentativas, mas milhares de tentativas. Cada vez que ele errava, ele não dizia assim, outro fracasso, que olha, coisa chata, mais um fracasso. Ele não dizia isso. Ele dizia assim, eu descobri uma nova maneira de não criar a lâmpada. Não sei se você entende o que isso significa, mas para a neurociência, eu brilho o olho com relação a isso, porque é uma mentalidade absurdamente evoluída. Então, eu descobri uma nova maneira para não fazer isso. Não é eu fracassei. O não fazia dele, era um desafio para ele. Não conseguia, era um desafio que ele queria ir à frente, não era uma desistência. Então, ele curtia essa jornada. Então, é isso, são esses padrões que eu falo para você usar na sua vida, na sua rotina, né? Implementar isso que você vai para outro nível. Agora, qual é o problema? O problema é que a maioria das pessoas não segue esses padrões e não nota que está fracassando na carreira. Elas ficam no que a gente chama de piloto automático. São pensamentos automáticos dentro de um piloto automático. Ela não percebe, ela é tipo assim, deixa a vida me levar. Então, ela vai sendo levada e ela não faz nada. Então, por que que isso acontece, né? Por que que a maioria das pessoas não faz esses padrões e não nota? Porque o fracasso ele não acontece de uma vez. O fracasso não acontece de uma vez. Ele vai acontecendo. E se você não estiver presente, consciente, você deixa isso acontecer e não nota e não presta atenção. Isso é um fato. Agora, a boa notícia é o quê? É que qualquer habilidade pode ser aprendida. Qualquer habilidade que você não tem hoje pode ser aprendida. E o melhor é o quê? Em qualquer fase da sua vida, você pode aprender. Hoje eu tenho mentorados com 65 anos. Eu trabalho alta performance da linguagem, eu trabalho posicionamento, eu trabalho geração de autor, eu trabalho várias coisas nas minhas mentorias. Cada mentoria tem a sua função, logicamente, lá a gente consegue trabalhar em várias áreas. Mas eu falo de pessoas que estão com mais de 60 anos e que querem fazer a diferença na vida dela e na vida de outras pessoas. Então, nada que você disser justifica o fato de você dizer assim, eu já estou muito velho e não vou aprender. Isso não existe. A neurociência prova que não existe. Existe se você realmente desistir, que jamais eu quero que aconteça isso com você. Em outras palavras, o mercado hoje não aceita mais profissionais que se acomodam em dizer o seguinte, eu não sei, porque de verdade, hoje não sei quer dizer bye bye. Você chegar e dizer assim, eu não sei uma vez, ok, vai lá e aprende. Vai e aprende. Mas você ficar repetindo isso, eu não sei, o mercado não vai esperar muito tempo que você aprenda, isso é um fato. Agora, pense um pouquinho no seguinte, se você colocasse numa balança, tá? Ganhos e perdas profissionais, ganhos e perdas, para qual lado essa balança ia pender? Para qual lado ela ia? Hoje, até hoje, eu não sei quanto tempo você tem de formado, mas para onde essa balança ia hoje? Você conquistou mais ou perdeu mais? Outra coisa, qual é o seu nível de consciência sobre as mudanças do mercado? Você está percebendo essa mudança no mercado exponencial, rápida, ultra rápida? Eu não estou falando, não é chegar um novo remédio no mercado, ou a farmácia que você trabalha começar a fazer um monte de exames. Não é só isso, sabe? Você precisa ter um olhar diferenciado para esse mercado. E a minha pergunta é se você está conseguindo fazer isso. Se você nota
que, se você olhar, vamos supor que você tenha 10 anos de mercado, e você olhar lá para 10 anos atrás, 10 anos, você olhar assim, dizer assim, nossa, mudou mesmo, né? Mas mudou muita coisa, porque eu digo com sinceridade para você, eu tenho mais de 20 anos de mercado e praticamente foi uma transformação, não foi nenhuma mudança, foi uma transformação no mercado que eu observei e que eu estou observando todos os dias. E a outra pergunta que eu quero que você reflita é: qual nota você se daria para cada padrão que eu falei lá? Para aqueles 10 padrões que eu falei, que nota você se daria hoje? Não quero que você diga, eu quero tanto melhorar isso. Não, hoje. Cada coisa daquela. Você está curtindo a jornada? Você é persistente? Como é que está a sua comunicação? Você tem um posicionamento? Vai se dando uma nota de 0 a 10 e vê o que acontece no final. Você sabe exatamente o que precisa fazer para mudar esse cenário? Vamos supor que você chegue aqui, ó, deixa eu te ajudar aqui para ficar mais fácil. Ó. Você chega aqui e cada padrão desse você começa a olhar. Aurenívia, não sei, acho que a minha atitude mental não está muito legal, não. Tem horas que eu penso em desistir. Eu não sei, às vezes eu acho que eu não consigo, que eu não sou capaz de mudar. Eu não sou uma pessoa de fazer planejamento nenhum, eu vou fazendo e tal. Então, você vai olhando isso aqui e você começa a se dar notas. Aí você diz assim, realmente, eu não acho que eu não estou muito bem, não. Então, é isso que eu quero que você pense. Qual a nota você se daria para isso aqui, tá? E no cenário atual, do jeito que está hoje, você acabou de se dar aquelas notas, tá? Se você não fez isso, para o vídeo, vai lá, vê os padrões e dê notas a você de 0 a 10. Aí volta para cá e vê esse cenário aqui. Primeiro, hoje, você é reconhecido como farmacêutico referência na sua área? Hoje, você já é reconhecido como farmacêutico referência no que você faz? Você é a primeira pessoa que é lembrada quando alguém fala de uma área específica? Aí você vai, olha para esses padrões aí, a nota que você deu aí, e diz assim: nossa, eu acho que se de repente você não é ainda referência, tá? Olha para esses padrões assim, realmente desse jeito aqui eu não vou conseguir. Ou então, se eu não melhorar isso aqui, essas 3 coisas aqui, eu também não vou conseguir. Então, isso, meu colega, é inteligência. Isso é trabalhar com inteligência, é ser produtivo. Não é ficar olhando para o vácuo ou vivendo uma utopia. Isso é prático, é colocar na prática, é você ter uma análise do seu cenário e a partir disso, aí sim, aí a gente fala em mudar. Mas você percebe que eu estou trazendo você para mergulhar numa análise do seu cenário, da sua vida profissional? Então, é exatamente isso que eu quero, é o meu objetivo com essa websérie, que você consiga fazer isso, tá? Segunda coisa, você tem pessoas elogiando e indicando gratuitamente seu trabalho e dizendo que seu trabalho é o melhor, gratuitamente. Não estou falando de pagar nada. E existem pessoas que pagam a Aurenívia? Sim, lógico que existe. Existe uma publicidade, uma propaganda, você está investindo. Eu quero saber de forma gratuita. As pessoas vão, conhecem você, conhecem seu trabalho e te indicam sem você pedir ou pagar. Terceira coisa, você tem pessoas que acompanham o seu trabalho e olham para você e dizem: eu faço o que você disser, porque para mim você é a autoridade nessa área. Então eu não discuto com autoridade. É o que você disser. O que você disser, eu vou escutar. Sabe não sei se você já passou por isso. Às vezes no hospital é mais comum, né, ter aqueles momentos, né, da clínica. Então você junta vários profissionais e aí vocês começam a discutir o caso de um paciente. Começa a discutir um caso de um paciente e aí um médico, um farmacêutico, um enfermeiro, um profissional que é expert naquilo diz assim: mas é melhor fazer dessa forma. Aí as pessoas dizem assim:
Eu acho que talvez seja melhor, porque fulano está falando, então, sabe? É isso. É isso que você tem que perceber. Se quando você fala, as pessoas dizem assim, eu acho melhor a gente seguir, porque realmente deve ser a melhor saída mesmo. Tipo assim, eu vou acreditar porque você é uma autoridade. 4, você sabe como transformar a autoridade em aumento de salário? Ou você está deixando dinheiro na mesa? Ou você está fazendo seu conhecimento ficar de lado? Você não está tirando o melhor proveito disso? Aurenive, e é possível você transformar? Como assim? Transformar autoridade em dinheiro? Exatamente. Uma pessoa que é autoridade, ela faz o seu salário, ela não ganha um salário, ela faz dinheiro. Então, ela não entra nesse rol eu espero que me paguem X. Não. Eu digo o que eu quero e o mercado vai se adaptando. Aurenívia, mas todo mundo vai pagar o que eu quero? Tem gente que financeiramente não consegue, mas você sabe que tem pessoas que podem pagar, mas não pagam. Elas não conseguem ver valor suficiente em você e não pagam. E você, talvez, alguma vez, passou por essa situação com alguém, quando você foi comprar alguma coisa, qualquer coisa, e você chegou lá, olhou e a pessoa deu um valor para você e você disse assim: você consegue fazer um valor menor? E a pessoa, é fácil, e ela faz, e você entra nessa negociação. Uma autoridade não tem muita negociação. É o valor dela e as pessoas pagam porque sabem que aquela pessoa vai trazer o resultado que ela precisa. Isso é muito comum, é muito comum. 5, você está cansado de ficar nos bastidores e ser lembrado apenas quando alguma coisa dá errada? Tipo assim, você está lá na farmácia trabalhando, está fazendo seu papel e tal, mas de repente deu um problema com a receita, o balconista, por exemplo, não fez o que precisava. Aí, neste momento, é que alguém diz assim: chama o farmacêutico, porque você é chamado para resolver alguma coisa porque deu errado, sabe? Mas não em outras situações. Deixa eu falar com o farmacêutico é que entende. Não, você só chega quando alguma coisa está errada. Isso é muito comum, mas é muito comum mesmo. 6, você quer assumir um posicionamento que alavanque sua carreira definitivamente? É hoje seu desejo? Você quer ser reconhecido? Você quer ser uma autoridade? Você quer sair dos bastidores? Você quer se tornar referência no seu mercado, na sua área, no que você faz? Você quer melhorar a sua questão financeira? São perguntas que você precisa se responder. Eu estou fazendo e você precisa se responder se é o seu desejo hoje ou não. Você está vendo que o que você está fazendo hoje não está mais dando resultado? Algum dia talvez tenha dado, mas hoje não mais. Você está meio assim que estagnado? São essas perguntas que você precisa, muitas vezes, ter coragem de se fazer. Aurenive, é verdade, ter coragem, sim, é verdade. Por quê? Porque tem momentos que a gente passa na vida, e isso é muito comum, tá? Com todos os profissionais, com todos os seres humanos, todos. Tem momentos que a gente passa na vida que a gente não quer saber o que está fazendo de errado, onde é que está errando, por quê? Eu não quero saber. Eu estou ali, eu quero que aquilo passe, eu quero que aquela dor passe, por exemplo, certo? E o 7, você quer aprender a gerar uma autoridade diferenciada o suficiente para ser um profissional conhecido, valorizado e que se destaca dos demais? Você quer aprender a fazer isso? Você viu sua nota nos padrões, eu mostrei para você os padrões, eu trabalhei com você aqui várias questões importantes, eu falei para você o que é um fracasso, o que é um sucesso, como é que você precisa olhar para o mercado e como é que o mercado hoje te vê. Tudo está mudando muito rápido e que se você não se adequar a isso, você vai ficar para trás. Eu te mostrei aqui os padrões que as pessoas de sucesso têm, são comportamentos que ela tem no dia a dia, elas fazem isso. Então, as pessoas que conseguem, independente da área de atuação,
elas fazem isso. O problema é que a instalação desse fracasso ou desse não sucesso na vida das pessoas acontece de uma maneira lenta e que às vezes você não está presente para ver, mas só que você consegue, independente da fase da vida, você consegue chegar lá e você consegue aprender. Agora, se você não aprender, a pessoa que não aprende é a mesma coisa de dizer assim, tchau, você vai ser esquecido pelo mercado. Então, eu pedi para você também se dar notas nesses padrões, para você colocar numa balança o que você está ganhando e o que você está perdendo profissionalmente, nesses anos que você tem de mercado, o que está pesando mais, para qual é o lado, o cenário que você tem hoje, o que você quer verdadeiramente. E aí é o momento de te fazer um convite, porque tudo isso aqui é exatamente o que eu trabalho na minha mentoria gerador de autoridade farmacêutica. Então, é exatamente isso que eu ajudo os farmacêuticos a conquistarem, a se tornar uma referência, a ter um posicionamento de destaque, um posicionamento único, a se transformar no que eu chamo de autoridade inabalável. E o gerador de autoridade farmacêutica é uma mentoria, não é um treinamento, é uma mentoria onde eu vou saber como você está hoje, qual é o seu estado atual hoje, quais são os seus padrões, o que você tem de padrão ou não, como é que o mercado te vê hoje, como é que você se vê hoje, se hoje você se contrataria ou não e por quê. Eu vou entender todo este cenário e, a partir disso, eu vou pegar na tua mão e te mostrar qual é a jornada que é melhor, mais adequada para você no momento que você está. A mentoria é isso. A mentoria é um aconselhamento, é um direcionamento. Então, o mentor é alguém que já passou por tudo que você passou, acumulou um conhecimento grande, um conhecimento teórico também, mas muito de experiência, e hoje essa pessoa tem como te direcionar. E é exatamente isso que eu quero fazer por você. Então, essa mentoria ela vai acontecer em 4 encontros online ao vivo, vão ser 30 dias, onde eu vou trabalhar o que eu chamo de autoridade inabalável, fazendo seu nome ser respeitado através da criação de um posicionamento top, premium, único. Esses encontros serão gravados, todos os encontros serão gravados e você vai ter acesso vitalício. Quer assistir daqui a um ano de novo, tudo de novo para trazer aquela clareza para a sua mente, eu inclusive aconselho que faça isso, você vai poder fazer isso. E tem também uma coisa muito legal, uma ferramenta muito interessante que eu uso e que funciona super bem, que é o formulário diagnóstico. Formulário diagnóstico é um form, você vai preencher, às vezes eu passo mais de um, dependendo do que eu sinto no grupo, eu passo mais de um com certeza, na hora que você fizer a sua inscrição, você já vai fazer. E os outros, eles vão fazendo de acordo com a necessidade do que eu senti do grupo. Mas esse formulário diagnóstico, ele vai me ajudar em 2 coisas. Primeiro, a entender o seu momento atual. Entender o seu momento atual e saber onde você quer chegar. E segundo, esse formulário, ele serve para customizar a minha entrega. Por quê? Porque cada grupo seleto de farmacêuticos que participam dessa mentoria, cada grupo tem suas nuances, tem suas características. Então, às vezes, eu encontro padrões no grupo, às vezes não. Todas as vezes, existem padrões, e aí eu consigo customizar e direcionar o conteúdo, também que existe conteúdo teórico, para aquele grupo especificamente. Um outro grupo já tem outros padrões, então já é uma coisa diferenciada para cada grupo. E eu trago para você aqui uma oferta irresistível, que essa mentoria está com 50% off, e você ainda pode parcelar em até 12 vezes. Então, o gerador de autoridade farmacêutica é hoje o programa que eu tenho mais top de geração de autoridade. Então, se você hoje está decidido que realmente você quer sair de onde você está e você quer ir para um lugar bem melhor, só não sabe como, você quer fazer isso, mas não sabe como, eu vou te mostrar exatamente o como no gerador de autoridade farmacêutica. Então, aqui embaixo desse vídeo, você vai encontrar o link para ir para a página
do gerador de autoridade, você vai lá, tem uma explicação completa, tem uma apresentação ultra completa, você vai poder tirar as dúvidas. Se tiver outras dúvidas que o vídeo não responde, existe lá um local que você pode falar com a minha equipe e por lá você vai tirar suas dúvidas e você conseguir hoje efetivar a sua inscrição nessa mentoria com 50% off, que esse valor não vai ficar assim por muito tempo, ok? Então é isso, farmacêutico, foi muito bom ter esse tempo aqui com você. Espero realmente que você aproveite bastante esse conteúdo e interaja aqui comigo. Interage aqui embaixo nos conteúdos, curte, compartilha, manda para outros farmacêuticos que você acredita que vão se beneficiar desse assunto. E eu espero contar com você aqui em outras oportunidades, nos próximos vídeos aqui da nossa playlist Farmacêutico de Sucesso. Então é isso. Tudo de bom para você, te desejo muita prosperidade e até o próximo vídeo. Até lá!